Ok, pessoal, retornando então, vamos lá para mais um movimento no nosso trajeto de construção da ideia de direitos humanos. Então, nós vamos tentar agora retomar a nossa conversa, introduzindo elemento novo. Vamos adiante aqui para retomar o contexto agora dos desdobramentos da Revolução Industrial, da primeira Revolução Industrial. Vamos passar um pouco pela Primavera dos Povos. No contexto desses movimentos de afirmação, também no continente americano estará acontecendo a Revolução, a independência dos Estados Unidos. Vamos falar um pouco também aqui, introduzir a obra do Marx, em diálogo então com a emergência da eclosão do movimento operário. Vamos tentar fazer isso um pouco a partir do texto do Dornelles, dialogando com este contexto histórico, e aí, na sequência, tentar introduzir alguns elementos também das críticas que vão começar a aparecer nas noções de direitos humanos. Vou pedir que o Jael, então, conduza um pouco esse momento, né? Faça essa introdução, esse diálogo com o texto do Dornelles, e vamos lá. Jael. Tá, vamos lá. Não, tranquilo, gente. Se precisar falar, pode ficar à vontade. Novamente, uma das perspectivas é da vazão aquilo que vocês pensam. Bom, então, como eu havia falado antes, para além da gente ter solidificado aquele caminho dos direitos de liberdade, acho que a gente agora vai ter que dar um segundo passo para os direitos de igualdade, né? Quer dizer, então, a gente já mais ou menos teve as linhas gerais desse movimento, na medida em que a gente delineou essa noção de indivíduo, trabalhou com a noção de dignidade humana, foi compreendendo como que, a partir principalmente da liberdade religiosa, os indivíduos foram se estabelecendo enquanto portadores de uma identidade própria no interior, né, da sociedade civil organizada. Estabelecemos um diálogo com o iluminismo, com a crença na razão, com a perspectiva de que o ser humano poderia dar passos fantásticos se usasse essa razão de uma forma bem estabelecida, e fomos até um Rousseau da vida que acha que a perspectiva máxima de organização social estaria numa democracia radical, numa democracia ampla, plena e restrita, que não definisse parâmetros de limitação nesse sentido de participação. Claro, levando-se em conta o contrato social que ele estabelece. Tá? Sem querer adentrar muito nisso, esse é o caldo que vai dar o sentido histórico, tanto para a Revolução Americana, né, de 1776, que vai proporcionar a liberdade dos Estados Unidos em relação à colônia britânica, quanto à Revolução Francesa de 1789, que vai extirpar o absolutismo mais poderoso da Europa, né, com as questões que lhes são específicas. O que eu queria, então, depois dessa retomada mais geral, é estabelecer um pouquinho do cenário que vai encaminhado do 18 para o 19, né? Quer dizer, e aí eu acho fundamental que a gente centralize os nossos olhares na França, tá? Do ponto de vista econômico, eu acho que seria interessante centralizar os olhares na Inglaterra, né? Porque lá estava acontecendo os avanços mais significativos do ponto de vista da industrialização, lá que estava se desenvolvendo, digamos assim, a burguesia mais próspera do continente europeu, mas no sentido político a França é o nosso caso mais exemplar. É na França que vão se dar os principais eventos políticos, é na França que vão se testar as primeiras utopias. Não à toa Marx vai escrever os textos como 18 Brumário e Luiz Bonaparte, vai escrever o Manifesto Comunista, vai escrever tantos outros textos, depois o próprio caso da Comuna de Paris, vai olhar o caso francês como um exemplo de onde o farol histórico estava mirando. E eu não lembro que autor que falou isso, né? Se você quiser ver os movimentos políticos da contemporaneidade, olhe para a França. A França seria o farol disso, né? E de alguma forma, isso foi um pouco. Eu não gosto da palavra profético, mas um dos primeiros países a sentir com força a questão dos refugiados foi a França, né? A França, que foi um dos países que mais cedo se islamizou, né, digamos assim, é que mais cedo sofreu impactos, isso desde a década de 90, gente, agora que está esse negócio pulando de uma forma específica, mas a França é justamente esse entrecruzamento, né, justamente
por essas características políticas. Eu não exageraria dizendo que ela é o farol do Ocidente, mas ela é um caso exemplar. E Marx está observando essa França e outros tantos cenários. Mas, enfim, voltando então para o caso francês, para pensar essa perspectiva basicamente política, eu acho muito interessante a gente demarcar quais são os 3 atores principais que vão sair do processo revolucionário francês. Tá? Nós temos um mundo do antigo regime, um mundo pré-revolução, aquele mundo das castas ainda, né? Castas não diria, mas ordens, é o termo mais correto, plebeus e nobres, uma sociedade demarcada a partir de princípios de natureza, uma sociedade que, quando avança no seu sentido mais político, ela vai se preocupar basicamente com os direitos de consciência, né, e os direitos de propriedade, mas que, com o iluminismo e com o próprio processo da Revolução Francesa, vai abrir um enorme leque de possibilidades para classes sociais que antes não estavam tão inseridos no contexto, né, do antigo regime, agora poderem se expressar. No antigo regime, nós tínhamos uma sociedade basicamente marcada entre plebeus e nobres, né? Até por conta da divisão social e das lutas de classe que eram possíveis naquele contexto. Quer dizer, a burguesia estava no terceiro estado, né? A burguesia, embora mais rica e mais próspera que os nobres, estava no terceiro estado. Então, era uma sociedade que estava começando a questionar que a liberdade já não bastava tanto, quer dizer, os direitos de consciência já não bastavam tanto, e agora nós precisamos dar um passo a mais, no sentido de construí-los na sua perspectiva da igualdade. Quer dizer, vida, propriedade, liberdade, numa sociedade em que tem nobres e plebeus, não cai muito bem, né? E aí nós temos uma burguesia que vai ver nessa perspectiva não só uma noção de construção de igualdade formal, mas também de acesso ao poder. Lembrem que na sociedade do antigo regime, quem assumia o poder eram os nobres. A nobreza era destinada ao poder. Era ela que, por direito divino, inclusive, né, a partir do rei, mas a partir daqueles que cercavam o rei, deveriam assumir o poder. Eram os mais capazes. Isso está pressuposto desde lá da antiguidade, gente. Lá, quando eu falei para vocês do pensamento aristotélico, lá que vai definir os lugares naturais de cada um no mundo social. A burguesia, então, viu no movimento revolucionário um sentido de construção de acesso ao poder. Agora nós também podemos ocupar o Estado. Agora nós também podemos construir um governo à nossa feição. Tá? Então, veja, agora temos então uma sociedade de nobres e plebeus que agora vai se definir entre burgueses e nobres dentro desse novo contexto revolucionário. E eu gostaria de chamar esses burgueses e nobres a partir de dois termos que seriam mais politicamente adequados, que seriam os adeptos da restauração, os conservadores, né, os nobres, aqueles que entendiam que aquela sociedade do antigo regime deveria ser restaurada, né, e a burguesia com princípios liberais, no seu sentido mais burguês possível, no caso de propriedade, principalmente. Tá? Então, essa é a disputa que se coloca no início do 19. Agora a revolução está feita, a cabeça do rei está cortada, existem os restauradores, os adeptos da restauração, que vão tentar estabelecer, né, então, a volta dessa política, e os liberais burgueses, aqueles que em alguns momentos, inclusive, eram chamados de radicais, os liberais, né? Contudo, agora nós temos um terceiro ator na jogada, um terceiro ator. E que ator é esse? O movimento operário. O movimento operário. É aquele subproduto, né, no sentido negativo do termo, do processo de revolução industrial, que vai formar seus intelectuais, que vai formar os seus grupos dirigentes, e que agora, num processo no qual o iluminismo demonstra perspectivas de futuro de sociedade, ou seja, de construção de um mundo mais adequado, mais justo, em função dos projetos de cada classe, que nós vamos ter esse terceiro ator. Então nós temos os conservadores, os realistas, os monarquistas, os restauradores tentando voltar para aquela ordem antiga. Nós vamos ter os liberais tentando empurrá-la, né, mais adiante, tendo em vista esse novo conjunto de direitos, mas muito atrelado à noção da produção. Nós vamos ter o movimento operário, o principal construtor de utopias durante o século XIX. Esses caras que vão ler Rousseau, esses caras que vão ler os iluministas e vão dizer, poxa, se a humanidade é um produto da razão, se a humanidade é um produto, né,
da feitura, em função, né, da forma como nos organizamos, por que nós também não podemos propor um modelo de sociedade que suprima essas diferenças, tanto entre nobres e plebeus, quanto entre burgueses e proletários? É nesse contexto que a gente pode inserir um Karl Marx, né? E o Karl Marx, no sentido da sua própria trajetória, ele passa de um hegeliano, né, universitário, até um democrata radical, porque democrata no século XIX, gente, que se você fosse chamar de democrata, isso era radical, tá? O exemplo de democracia que se tinha no XIX era a democracia ateniense, que tinha acabado em bagunça. O exemplo de república do XIX era o exemplo de Roma, que tinha acabado em bagunça. Né? Isso não estava nada claro. Por outro lado, nós tínhamos um regime monárquico, que estava capenga, mas que tinha representado avanços quando havia o mercantilismo e tudo mais. Então, era loucura falar em, por exemplo, participação popular. Né? Era a utopia das utopias. Se um sujeito do século XIX viesse hoje em dia, num dia de eleição, e perguntasse o que aquelas pessoas estavam fazendo, entrando nas cabines, e alguém dissesse que elas estariam escolhendo o seu representante, ele diria que as pessoas estão loucas, porque quem foi o sujeito que colocou na cabeça das pessoas que o direito individual de escolha, ou seja, a razão humana limitada, pequena perante Deus, seria capaz de suplantar a vontade divina e a escolha do próprio Deus na medida em que ele instituiu o rei e a nação? Então perceba, esse é o cenário. E os movimentos operários estão comprometidos com a ruptura com isso. Né? Bom, é aí, então, gente, que, novamente, eu quero destacar, é o processo de construção de utopias. Né? E o que é o projeto do Marx? A gente vai entrar daí com mais cuidado no Marx, senão a perspectiva de a construção de uma utopia laica, de uma utopia aqui na Terra. É por isso que, às vezes, as pessoas falam, por que a Igreja Católica não se alinhou ao marxismo? Né? É porque a Igreja Católica acredita no céu. Marx propõe, né, não Marx, né, mas a tradição da qual ele faz parte, ele propõe a construção de uma sociedade justa, igualitária, plana, aqui na Terra. Então, existe um projeto que não está mais ligado à salvação da alma, mas à salvação da economia. Não está mais ligado à purificação diária pela oração e pela piedade, mas está ligado à ação política e à intervenção no mundo real para fazer com que as pessoas vivam bem aqui, no mundo real. E aí eu acho que a gente pode, a partir desse gancho, estabelecer, então, uma primeira introdução ao pensamento do Marx, ao marxismo. Né? Qual é o significado dele, como ele se insere no interior desse 19, e ele nos ajuda, mais do que por si mesmo, ele nos ajuda a entender esse movimento operário. Né? Esse movimento que está em busca de uma sistematização de ideias. E não esqueçam, o Manifesto Comunista é isso. O Manifesto Comunista é um panfleto. Marx foi contratado com Engels para escrever um panfleto para a Liga dos Justos, que era uma associação de inspiração comunista. E ele escreveu esse panfleto em função das reflexões que ele já vinha tendo e das reflexões que o próprio movimento tinha. Marx, mais do que um sujeito que era um sujeito que estava à frente, como Moisés, que estava levando as pessoas a atravessar o deserto, Marx era um sujeito que estava observando a realidade e tentando dar uma certa coesão para essa realidade. É um puro produto do seu tempo. Né? E ele vai analisar com muita argúcia, com muita competência, tudo que a sociedade burguesa precisou para se construir. Né? E aí eu destaco justamente o papel da revolução nesse processo. Né? O processo a necessidade de se destruir as coisas para se construir coisas novas no lugar. A incapacidade que as classes sociais daquele momento tiveram no sentido de entender que você poderia construir uma sociedade melhor só a partir de reformas, que era necessário você dar um passo além. E por quê? E quando e em que momento que ele vai observar isso? Ele não vai observar isso no movimento operário, ele vai observar isso na burguesia. No Manifesto Comunista, Marx diz: a burguesia foi, durante toda a história humana, a mais revolucionária das classes. A mais revolucionária das classes. Por quê? Porque a burguesia entendeu, nesse cenário de destruição do mundo dos nobres,
que ela deveria ter um papel ativo nessa destruição. Entende? Aí vem aquela frase, né? Tudo que é sólido desmancha no ar. O que a burguesia fez com todos os valores nobres, todos os valores que ancoravam a sociedade até então? Ela simplesmente os destruiu. Porque existe a necessidade para construir uma forma nova de sociedade, as coisas tenham que ser mexidas, tenham que ser estruturadas. Marx queria para o proletariado o mesmo ímpeto revolucionário que a burguesia teve. Né? Então, esse é o cenário. É um cenário no qual, e aí, claro, vamos inserir também, né, toda a disputa ali em torno das sucessões de governos na França, que vão colocar em 1848, por exemplo, a Primavera dos Povos, que foi uma onda de revoluções liberais que vão varrer a Europa e que vão trazer, no seu sentido mais puro, as diferentes utopias, sejam elas operárias, liberais, e isso no enfrentamento para a construção desse novo modelo de sociedade, que é o que a gente vai testemunhar, né, até o final do 19, até a Primeira Guerra Mundial, até o final do 19 e começo do 20, né, com a Primeira Guerra Mundial. Outro elemento que eu gostaria de relacionar com o liberalismo, principalmente o liberalismo burguês, nesse contexto. Então, novamente, restauradores, realistas, né, no caso, liberais burgueses e utopistas, digamos assim, movimento operário. O romantismo no século XIX. E o que é o romantismo no século XIX? O romantismo no século XIX é aquele caldo de construção intelectual que vai animar principalmente os liberais burgueses no sentido de construir uma nação mais pura, no sentido de construir um projeto de nação que levasse em consideração aquilo que de melhor na nação havia. Professor, mas a utopia operária não é romântica em relação... Não, ela é romântica em relação ao futuro, porque ela tenta construir uma sociedade melhor adiante a partir da noção da luta de classes. As classes sociais, e aí você vai ver isso no anarquismo, no marxismo, enfim, o socialismo utópico que não vai fazer isso, mas a partir das reflexões do 19 você vai ver isso em vários movimentos, no sentido de que há necessidade de lutas sociais para que essas lutas sociais definam o que a sociedade será. Uma das coisas que a burguesia fez no 19 foi olhar para o passado com romantismo para tentar reconstruir uma nação sem conflitos. Quer dizer, eu vou olhar para o passado da Alemanha para pegar o que há de melhor na Alemanha desde a pré-história. Eu vou olhar para o passado do meu país para pegar o que há de melhor nele desde sempre. Porque é ali que eu vou encontrar a essência do cidadão. É ali que eu vou encontrar o que o alemão tem de mais especial. E com isso eu tendo a apagar os conflitos sociais que marcam a sociedade e que fazem com que essa sociedade se movimente. Entende? E aí vem as noções tacanhas, né? Por exemplo, patriotismo. Já teve algum pensador que disse em algum momento que o patriotismo é o refúgio dos canalhas, né? Quer dizer, é aquele sentimento, aquela invenção, aquela narrativa que insiste em tentar passar para as pessoas a ideia de que a sociedade é homogênea. A sociedade ela pode ser representada a partir de símbolos gerais. Existe algo que nos une. Que o que torna a sociedade boa é justamente o quão homogêneo nós podemos ser. E é esse romantismo, e eu quero que vocês guardem essa informação mais para diante, que vai dar o caldo do nazifascismo no século XX. Né? Quer dizer, e ele está surgindo em torno dessa burguesia liberal, que está sentindo dificuldades agora nesse novo cenário de disputas com o operariado, principalmente, mas que tem que construir uma narrativa, tem que construir uma perspectiva de sociedade que soe bem, né, aos seus interesses. E quais são os interesses principais de quem detém os meios de produção? É que a ordem social não seja questionada. Porque, afinal de contas, se a diferença entre nobres e plebeus foi eliminada, né, ela foi deixada de lado, e agora nós temos, então, uma sociedade de classes, não mais uma sociedade de ordens, o que mais eficiente seria do que apagar as diferenças de classe? Não, somos todos iguais, não há diferenças, estamos todos sob o signo da nação. E a nação nos forjou enquanto
cidadãos, patriotas, enfim. Essa crítica, por exemplo, Marx vai fazer na questão judaica, que é um livro em que ele vai problematizar justamente a diferença entre o homem e o cidadão. Né? Ele vai criticar o documento, ele vai fazer uma crítica ao Bruno Bauer em relação à posição dos judeus. Mas todo o movimento histórico, gente, que eu quero retomar com vocês é esse. É o início do século XIX. É um início marcado por disputas, por saudosos do passado, como os monarquistas. É uma disputa dos saudosos do passado românticos, que agora vão entender que o passado ele deve ser pensado sob seus moldes. Apaga esse negócio de nobres e plebeus. Não, vamos pensar o que há de melhor lá no passado. Não à toa os alemães, isso vai até Hitler, vão recuperar a noção dos bárbaros. Os bárbaros germânicos, fortes, né? Aí tem aquela coisa do Conan, né? Quem não lembra do Conan, o Bárbaro, aquele filme da década de 80, depois teve os quadrinhos e tal. Aquela visão heróica do Bárbaro, né? Que é determinado, que é destemido, que vai então um símbolo da germanidade. Os franceses vão buscar os francos, por exemplo, que é aquela civilização lá, civilização no reino, império lá da Idade Média. Vão buscar os gauleses, lá do início do final do Império Romano. Em alguns momentos vai ter até a expressão das tradições pagãs, para além do cristianismo, como no caso da obra do Wagner, por exemplo, aquele grande compositor, mas uma pessoa extremamente tacanha, antissemita, enfim. É incrível como algumas coisas belíssimas podem sair de almas tão perversas, né? Mas, enfim, Wagner é um bom exemplo disso, quando ele escreve a Marcha das Valquírias, ou seja, recuperando as tradições pagãs nórdicas lá de trás. Então, esse romantismo burguês, ele vai marcar também essa nova construção. Mas o ideal para a gente agora é pensar, sobretudo do ponto de vista da construção da própria crítica à noção de direitos humanos, como o Beal falou, dos movimentos operários. Tá? É eles que talvez vão produzir o pensamento de maior qualidade dentro desse processo. E aí eu destaco, claro, Marx, ou mesmo Proudhon, Bakunin, todos esses sujeitos que vão pensar a sociedade do 19 de uma forma bastante crua e bastante interessante se levar em conta quando a gente for pensar os desdobramentos disso, né? Quer dizer, e até em que medida essas ideias conseguiram ter permeabilidade dentro do próprio movimento operário. Porque, por exemplo, quando o Marx analisa o 18 Brumário de Luiz Bonaparte, ele está falando e está perguntando, né, diante de uma sociedade que tinha uma perspectiva revolucionária tão bela, né, que estava se alinhando em torno das causas operárias, estava estabelecendo uma crítica e estava vendo uma sociedade sob o prisma das classes sociais, de repente caiu na mão de um sujeito limitado, tacanho, carismático e pouco competente como era Luiz Bonaparte. E aí a pergunta é, por que perdemos, né? O que nos faltou? O que nós deixamos de fazer nesse contexto, né? Por que quando perdão da palavra, o pau quebrou, as classes populares se alinharam aos antigos mitos da nação, quer dizer, a Luiz Bonaparte, por que quando ela precisou se articular em torno de um projeto realmente revolucionário de sociedade, ela buscou refúgio nas tradições do passado? Essa é a pergunta fundamental. E, de alguma forma, ela diz muito sobre o nosso presidente, não, nosso presente, né? Quase uma falha aqui. Por que a sociedade brasileira, no momento em que ela se amplia, no momento de discussão a respeito de direitos, a respeito de participação, a respeito de uma série de coisas, ela na verdade, ela entra num parafuso contra-revolucionário, contra-progressista e se abriga num passado que simplesmente não tem sustentação. Né? Então, são perguntas que estão lá e que estão aqui, mas vamos continuar lá, para que a gente não precise se confundir. Tá? Eu acho que essa é a introdução. E aí a gente pode entrar de uma forma mais específica nos textos, se o Beal desejar. Não sei se eu fui claro em relação a essa incursão nesse século XIX. E aí, claro, voltando, esse conceito que o Beal usou do longo século XIX é um conceito de um historiador britânico que morreu recentemente, aos seus 96 anos, chamado Eric Hobsbawm. Eric J. Hobsbawm, né? O Hobsbawm ele tem a seguinte demarcação: ele trabalha com o século XIX enquanto um século longo, o século
no qual começa com a Revolução Francesa em 1789 e termina em 1914. E ele entende que esse século XIX, embora passe de 100 anos, ele está marcado por esses dois acontecimentos fundamentais e eles são parte de um mesmo ciclo. Em compensação, nós vamos ver na próxima aula o breve século XX, que começa em 1918, né, com o fim da Primeira Guerra Mundial, e vai até 1989, com a queda do Muro de Berlim. Quer dizer, um século achatado, mas muito intenso em acontecimentos, em violência. E o XIX é um século muito longo, porque envolve justamente as diferentes formas como a sociedade europeia, principalmente, novamente eu destaco a francesa enquanto um exemplo importante, estava definindo, estava entendendo para onde iria, em função do legado do iluminismo. E também em função, né, também dessa ineficiência que essa sociedade de ordens, a sociedade entre nobres e plebeus, essa sociedade absolutista tinha para explicar a realidade, para explicar as contradições sociais. Tá? Então, eu acho que é isso. Então, o longo século XIX, a gente vai estar mais ou menos em 1820, a partir dessa introdução. Beal, tá aí? Ou sim. Inclusive, eu sou um amante do cinema e eu queria sugerir aqui um roteiro para vocês de alguns filmes que, claro, podem ser complementados aqui, e até gostaria que fossem, né, para nos produzir indicações comuns aqui, para a gente entender um pouco o que foi o contexto, especialmente do movimento operário no século XIX, né? Eu vou colar uma listinha de filmes aí, talvez alguns deles já sejam assim de conhecimento de vocês, assim de terem assistido uma, duas, três vezes, mas talvez tenha alguns ali que ainda não foram vistos por vocês, né? Inclusive teve alguns aí que chegaram até o meu conhecimento há bem pouco tempo, dentre eles uma série, né? Então eu vou colar aqui e vou explicar brevemente, né? Uma sequência que para mim dá conta de a gente entender um pouco a eclosão do movimento operário, né? E, claro, tem outros filmes que vão abordar o século XIX sob outros ângulos, mas a partir da história da cultura, enfim, por exemplo, da era vitoriana e tudo mais. Mas, para mim, no que tange ao ponto que nós queremos agora apontar, esses filmes dão conta, né? Então talvez aí começar assim, até tentei organizar numa espécie de sequência aí, enquanto o Jael falava, me ocorreu de elaborar isso aqui. Então, tem as duas versões dos Miseráveis, né? Que são dois musicais, baseado na obra do Victor Hugo, no contexto, então, da Revolução, dos acontecimentos, enfim, posteriores à queda de Napoleão na França, todo esse contexto do surgimento do Luiz Felipe na França, do governo provisório, das insurreições populares na França, a partir também da condição de miséria que a França passava. Uma segunda indicação que eu gostaria de produzir aqui é muito mais do que um filme, neste caso uma série, esta produção é um documento histórico, né? Se chama The Mill. É uma série de 2 temporadas. A primeira temporada tem 4 episódios, a segunda tem 6 episódios, se eu não me engano, 6 ou 8 episódios. E ela trata da história de talvez da fábrica mais importante de produção de algodão na Inglaterra. E essa fábrica, inclusive, hoje, nesta fábrica, funciona um museu. O diretor do museu, inclusive, foi convidado para ajudar na produção da série, né? Eu estava lendo um pouco, alguns dias atrás, sobre isso, inclusive, e nesse museu hoje tem mais de 20 mil registros, inclusive das crianças que trabalhavam
no turno de funcionamento dessa fábrica por 12 horas. Né? Então a série vai abordar bem esse contexto da exploração do trabalho infantil na Inglaterra da primeira metade do século XIX. Outro filme que foi traduzido foi distribuído no Brasil com o título de Vidas Marcadas, mas há pelo menos outros 3 ou 4 títulos com esse filme. É o filme Camaradas, né? O Comrades, que vai explorar um pouco a história de 6 trabalhadores rurais na Inglaterra, também no contexto da Inglaterra, que mostra um outro lado da Revolução Industrial, né? Como o trabalho rural, o trabalho assalariado rural, ele é uma face perversa também da Revolução Industrial e talvez uma face até, diria assim, um pouco negligenciada no estudo da própria obra do Marx, né? Se a gente pegar, tá toda uma ênfase grande na questão do trabalho fabril, mas acho que é uma boa referência também. Um filme, eu acho que hoje, eu não sei se vocês tiveram oportunidade de ver, mas é um filme belíssimo para mostrar todas as filiações do pensamento marxista, né, os debates em torno dos quais se desenvolveu o pensamento marxista, é o Jovem Marx, que vai abordar ali a fase da vida do Marx aí até 1848. É um filme que tá assim, vocês encontram facilmente por aí. Vai pegar aí desde a saída do Marx de Trier para a França, depois a ida do Marx para a Inglaterra, toda a história de colaboração do Marx com o Engels. E é um filme muito bem produzido, acho que historicamente também bastante preciso, né? Bem bacana. Germinal, eu acho que todo mundo, não sei se todo mundo conhece, mas é um filme clássico já, do Claude Berry, que vai abordar a situação dos trabalhadores nas minas de carvão, aí dos meados do século XIX, e chegando mais para o fim do século, aí eu acho que 3 referências, né? A primeira é a do Oliver Twist, que para quem não assistiu, assista, é uma obra belíssima. O Pele, o Conquistador, um filme que vai abordar aí a vida de pai e filho que migram para a Dinamarca e vão também trabalhar sob condições precárias no formato de trabalho salariado na Dinamarca. E o Dains, que é a vida do padre Dains, né, que retrata um pouco a vida do padre Dains na Bélgica do fim do século XIX. Então, acho que aborda um pouco o conjunto dos movimentos, reconta a história do século XIX a partir dessa ótica do movimento operário. Queria saber se vocês têm outras indicações, por favor, repassem o que eu gostaria de acrescentar à lista. Tem outras indicações, não? Bom, Jael, eu não sei se é o caso aqui, mas eu acho que antes de propriamente tratar de uma forma mais direta da crítica que o Marx faz à noção liberal, burguesa, de direitos humanos, talvez fosse interessante, pelo menos aqui, recuperar alguns elementos mais centrais, vamos dizer, do significado do materialismo histórico dialético, especialmente no debate que ele estabelece com o pensamento do Hegel. E para dar um pouco, porque a gente também vinha falando desde a primeira aula um pouco de uma concepção positivista de direitos humanos, vinha falando de uma concepção idealista de direitos humanos,
E chegou o momento privilegiado para nós falarmos da terceira concepção, que era aquela que a gente já adiantava, a qual a gente se filia mais, que é uma concepção mais materialista, mais histórico-dialética da construção da ideia de direitos humanos, né? Então, Jael, se tu quiser só pelo menos iniciar aqui, porque a gente, enfim, não ocorre essas coisas, né? Mas eu lembro que eu tinha um slide aqui construído sobre a concepção materialista histórica dialética que talvez possa assim sintetizar um pouco as discussões, né? E a apresentação da ideia do materialismo histórico dialético. Então, se tu quiser começar só enquanto eu acho esse slide, eu agradeceria. Tá. Eu vou demarcar aqui algumas coisas que eu sempre esqueço. Tá. 1770 a 1831. Beleza? Eu nunca lembro quando foi que o Hegel morreu precisamente, 1831. Mas então tá. Para a gente entrar, claro, o Bial tá certíssimo. Para a gente entrar na obra do Marx, é fundamental a gente compreender, e aí de forma mais precisa, e talvez não de forma tão literal a obra do Hegel. Literal não falo no sentido do texto em si. Porque eu já tentei começar a ler a Fenomenologia do Espírito umas 3 vezes, mais ou menos. Sabe? Mas eu prefiro deixar ela para os filósofos e comentadores e para deixar eles mais ou menos definirem aquilo que ele estava querendo dizer, gente, que é uma obra muito, muito hermética. Quando eu falo hermética, eu estou falando o seguinte, ó, ele escrevia a partir de um ponto de vista muito específico. E é aí que eu quero entrar na argumentação. O Hegel é um sujeito que escreve da Alemanha, a partir da Alemanha, observando o cenário alemão, e é um sujeito típico pós-iluminista, entende? O Hegel é aquele filósofo que vai estar eminentemente comprometido com a noção de explicar por que a sociedade industrial aconteceu, por que a sociedade alemã ela avançou o que avançou e o que a separava, né, globalmente em relação às outras nações. E onde ele vai perceber isso, principalmente? No papel da razão, né? No papel, e aí como um bom pós-iluminista vai posicionar. É a razão que vai nos permitir compreender o fluxo da própria história, né? Bom, e é nesse sentido que a fenomenologia do espírito vai se empregar numa investigação da passagem dos estados de consciência humanos, dos menos avançados para os mais avançados. Lembra que na primeira aula a gente estava falando sobre qual que é o sentido da história? E aí alguns estavam falando dela é uma espiral, ou ela é uma linha que só sobe, ou uma linha que só desce, como se a gente pudesse colocar isso graficamente, como se a história tivesse um fluxo. Então, o Hegel é o cara que vai entender que a experiência humana, dialeticamente, aí ele vai recuperar isso lá da metodologia dos antigos, dialeticamente, a partir de um conjunto de transformações e de questionamentos a respeito da realidade, vai atingindo cada vez mais patamares mais elevados de conhecimento. E aí o Hegel vai chamar isso de dialética do negativo. Dialética do negativo. E o que é a dialética do negativo? É o esforço humano permanente de negar a realidade no sentido de produzir a partir dessa mesma realidade algo melhor. Entende? Então, o esforço do ser humano é esse. Ele olha para a realidade, ele observa a realidade, ele nega essa realidade, e essa negação da realidade lhe permite avançar. Entende? Então, um exemplo. O ser humano está com fome. Ele nega a fome, ele come. Ele supera a fome, então proporciona uma experiência mais elevada, que o permite entrar em contato com o mundo de uma forma mais eficiente. Ele sente frio, então ele desenvolve um casaco, desenvolve alguma coisa e ele se aquece. Então, a partir da negação do frio, ele desenvolve um passo além, né, no processo de desenvolvimento da sua razão e da sua relação com o mundo. O que Hegel diz? E esse é um insight muito legal. Num celular, eu não tenho celular aqui. Vamos pegar aqui um tablet, que é onde está o que eu estou usando atualmente para me comunicar. No tablet existe a negação da carta. Entende? Por quê? Porque em algum momento o ser humano negou uma série de coisas que haviam na ineficiência da carta e foi desenvolvendo meios cada vez mais eficientes de comunicação, meios cada vez mais eficientes de contato. Entende?
O carro é a negação do cavalo. Quer dizer, as limitações da experiência que se tem em relação à baixa velocidade me fazem com que eu desenvolva ferramentas cada vez mais eficientes de relação com o mundo e, portanto, avance, avance, avance sempre mais. É por isso que Hegel é considerado um dos grandes pensadores do progresso, porque ele entende que justamente por esse movimento de dialética do negativo, o ser humano, a partir da sua razão, ele vai atingindo sempre cada vez mais posições de progresso em relação ao passado. Então a história é uma evolução. A história é o processo de evolução do ser humano. A história é o processo de evolução do ser humano na negação do mundo. E, portanto, a história, na medida em que ela passe e na medida em que a razão é valorizada, nós chegaremos até o infinito e além. Entende? Compreender esse movimento que ele faz da dialética do negativo? Curiosamente, essa é uma coisa que Marx vai levar na obra dele. Marx nega praticamente tudo depois que o Hegel diz, mas a dialética do negativo continua e é o que salva, né, para o Marx a obra do Hegel, que é o materialismo histórico dialético, e depois ele vai inventar não, produzir, né, refletir. Bom, outro elemento importante, então, dessa dialética do negativo? Vocês notaram que quando Hegel propõe esse movimento de dialética do negativo, ele está dizendo que, em última análise, o que movimenta a experiência humana a patamares mais elevados é apenas a razão? Entende? Então, é necessário sempre a reflexão a respeito da razão para o desenvolvimento de ideias cada vez mais eficientes. Entende? Então, em última análise, para o Hegel, a relação que o ser humano estabelece com o mundo sensível é uma relação ideal. Ela se desenvolve num plano de ideias, que sempre vão, então, avançar nesse sentido. Tá? Isso Marx negou, veementemente. É por isso que, acho que o Bel depois vai comentar, Marx diz o seguinte: Hegel estava certo, mas ao contrário. Quer dizer, é necessário inverter ele. Não é o processo de negação pela razão, mas é o processo de vida material, é o processo de sentir o frio, de ter que comer, de ter que produzir, de ter que me relacionar com o mundo, que faz com que a gente avance no sentido das ideias. Tá? Então eu não parto da razão para o mundo, eu parto do mundo para a razão. Esse é o movimento. E é esse movimento que depois vai fazer surgir, a partir dessa primeira perspectiva idealista, um materialismo. Então, eu parto. Depois eu vou trazer alguns trechos, né, principalmente do 18 Brumário, no qual o Marx traz isso de uma forma mais precisa. Mas precisamos inicialmente partir do Hegel. Eu acho que a leitura aqui do texto do Hegel é essencial. Vamos fazer a leitura, né, Bel? Ou que você quer complementar alguma coisa em relação ao Hegel? Eu queria complementar, assim, antes da gente partir para a leitura do trecho da obra, no sentido, assim, até porque, assim como o Kant, o Hegel tem uma leitura bastante truncada. Então, acho que a gente precisa demarcar alguns lugares conceituais para a gente poder entender o que o texto quer nos dizer, né? Mas aquele vocabulário de leitor erudito, leitura hermética. Pelo amor de Deus, para mim chegar a este trecho da obra que eu selecionei, gente, Rapaz, assim, parece que é difícil. sem exagero, foram algumas horas de trabalho para assim conseguir pegar a tradução do texto e traduzi-la de novo para uma linguagem um pouco mais palatável, né? Mas antes disso, eu queria dizer o seguinte: nós precisamos entender a obra do Hegel como uma obra que vai tentar entender o movimento de devir do espírito humano. Né? Qual que é a questão central dele? Ele está querendo entender como é que a humanidade, ao longo do seu processo de constituição, ela vai se tornando mais humana, né? Ou vai se tornando cada vez mais humana. Então, esse movimento de devir da humanidade rumo ao seu aperfeiçoamento absoluto que o Hegel vai estar tentando entender. E aí, ele é um autor
idealista. Idealista não no sentido, vamos dizer, mais comum, que a gente usa a palavra idealismo, né, para caracterizar alguém que é utópico ou qualquer coisa do gênero, mas o Hegel é um autor idealista no sentido de dizer o seguinte: olha, nós podemos, a melhor forma de entendermos a história da humanidade, a história desse devir, dessa constituição da humanidade, a melhor forma de nós entendermos é entendermos a evolução do espírito humano. Por isso o título da obra, Fenomenologia do Espírito. Os diferentes momentos, e é isso que a palavra fenomenologia quer dizer, os diferentes momentos de afirmação, de constituição, especialmente de aperfeiçoamento daquilo que ele chama espírito humano. Tá? Então vejam, assim como o Marx, o Hegel vai ser defensor do princípio da dialética como um princípio de entendimento da realidade. E aqui é um outro elemento que, para entender o Marx, precisa entender o Hegel. E para entender o Hegel, tem que entender o Platão. A dialética como princípio de compreensão da realidade nada mais significa do que entender a realidade a partir de choque de contrários. Este choque de contrários produz movimentos cada vez mais elaborados e é assim que a humanidade progride. A partir desse choque de contrários que opõe uma tese, uma antítese e que produz sempre uma síntese mais elevada. Só que, se o Marx depois vai dizer que, muito bem, a história só pode ser compreendida a partir desses movimentos dialéticos de tese, antítese e síntese, centrando a análise dele na questão das estruturas materiais da sociedade, o Hegel, que é anterior ao Marx nesse aspecto, ele vai defender que não é a partir da análise das estruturas materiais da sociedade que nós podemos entender a evolução da humanidade, mas é a partir das estruturas espirituais da humanidade. E aqui, quando nós falamos de estruturas materiais, não são as estruturas religiosas, não. Né? É o conjunto das ideologias, e aqui principalmente dos sistemas filosóficos da humanidade. Tá? Então, como é que a história da humanidade ao longo dos séculos deve ser entendida? Como uma sucessão de sistemas filosóficos que representam o choque entre uma concepção e outra, produzindo cada vez mais um esclarecimento do espírito, né? Uma evolução do espírito humano, né? Volto a dizer, a tornar a humanidade cada vez mais humana. Então, basicamente, resumindo, né, se nós poderíamos resumir de alguma forma, isso o movimento da humanidade, da cultura, da civilização, do gênero humano, só pode ser entendido a partir da evolução do espírito humano com a sucessão dos diferentes sistemas filosóficos ao longo da história. Né? Então este é o ponto central. Depois o Marx vai dizer, olha, o Hegel estava absolutamente correto, à exceção de um detalhe. A história da humanidade realmente precisa ser concebida e interpretada a partir de um movimento dialético, mas não do movimento das ideias. Nós precisamos entender a história da humanidade a partir do movimento da sucessão dos modos de produção, das estruturas materiais que compõem a existência humana, e logo ali nós vamos falar mais especificamente desse aspecto do Marx, mas eu acho que vale a pena, até a título de compreensão, olhar um pouco para este trechinho da obra. Então, alguém poderia fazer a leitura para a gente? Vai lá, Fernanda. Estão me escutando bem? O começo da cultura e do esforço para emergir da imediatez da vida deve consistir sempre em adquirir o conhecimento de princípios e pontos de vistas universais. Com efeito,
A filosofia quer conhecer o imperecível, o eterno. Seu fim é a verdade. Se a verdade é eterna, ela não penetra na esfera do que passa e não tem história. A filosofia de cada época é o espírito da época existente como espírito que se pensa em si mesmo. As filosofias sucessivas não se refutam, mas as novas filosofias mostram as anteriores como verdades parciais, passíveis de serem integradas numa síntese mais ampla. A história da filosofia oferece momentos privilegiados, nós, em que vêm se reconciliar dialeticamente os contraditórios. A razão, por sua vez, é uma, e essa racionalidade una um sistema. As diferentes filosofias são as formas do uno, o espírito humano. Por isso, a evolução das determinações do pensamento é igualmente racional. Não se refuta uma filosofia, apenas sua posição é que é refutada. Assim, o uno é o fundamento de tudo, e aquilo que se desenvolve da razão progride na unidade desta razão. Para atender a esta necessidade, não deve apenas descerrar o enclausuramento da realidade e elevá-la à consciência de si, ou reconduzir a consciência caótica à ordem pensada e à simplicidade do conceito. Deve, sobretudo, misturar as distinções do pensamento, reprimir o conceito que diferencia, restaurar o sentimento da essência, garantir não tanta perspicácia quanto a edificação. Para o senso comum, a oposição entre o verdadeiro e falso é algo de fixo, mas não é assim que se compreende a contradição entre sistemas filosóficos. Pelo contrário, o espírito que apreende a contradição precisa saber liberá-la ou conservá-la livre de sua unilateralidade e reconhecer na forma do que parece se combater e se contradizer, momentos mutuamente necessários. A verdade é o todo, mas o todo não é senão a essência que se conclui por seu desenvolvimento. Há que se dizer do absoluto que ele é essencialmente resultado, e é nisso precisamente que consiste sua natureza de ser sujeito atual ou devir de si. Eu não sei se fica claro, realmente ainda é um texto que é realmente bastante difícil, de bastante difícil compreensão, mas eu acho que ele dá um pouco conta de que a gente entenda essa dialética do espírito humano rumo ao esclarecimento e rumo à afirmação do espírito humano, que ele vai chamar aqui de absoluto ou de uno, né? Ou de fundamento de fundamento do espírito humano, né? Então, ele vai retratar um pouco, como eu já disse antes, né, esse processo de evolução do espírito humano a partir da sucessão dos diferentes sistemas filosóficos ao longo da história, rumo ao esclarecimento, rumo à emancipação, que talvez essa seja a grande palavra que não tenha sido dita até agora, né? Rumo à emancipação do espírito humano. Essa é talvez uma expressão bastante importante aqui. A emancipação do espírito humano, ela virá do esclarecimento, né? A evolução do espírito humano virá do esclarecimento. Bom, eu não sei se alguém quer fazer algum tipo de comentário sobre Hegel, porque aí eu gostaria de compartilhar um outro slide. Um slide que quem já foi meu aluno aí em outras épocas já conhece. Mas antes eu quero saber quem aí que...
tem o microfone aberto aí, tá dando eco. Tá dando bastante eco aqui. Franciele, acho que é o seu. Sim. Perfeito, melhorou bastante. Professor, só gostaria de fazer uma questão, se me permite. Eu li pouco assim sobre Hegel, mais que eu vejo às vezes em falas ou em comentadores, e um que eu acompanho e leio um pouco é o professor Alisson Mascaro, e eu lembro vagamente assim, se ele descreve, se Hegel escreve um pouco sobre a relação material propriamente dita, que ele coloca da dialética, aquela divisão entre a cruz e a espada e o sangue do proletariado, alguma coisa do tipo, não sei se o professor Jael já leu mais profundamente, e se ele não coloca nada assim de relação material, de classes, é só o mundo das ideias mesmo, é só proposições, teses, deixa tudo para Marx, daí essa questão materialista, ou ele comenta alguma coisa assim do que existia na realidade social dele, que ele escrevia? Olha, Jackson, posso afirmar quase que categoricamente isso. Essas manifestações materiais da vida, na obra do Hegel, são condições de segunda importância. São condições de segunda importância. São aquilo que na vida é passageiro, é efêmero, não faz parte da essência do espírito humano. Tá? E é exatamente por esta razão que o Marx vai dizer que o Hegel está de cabeça para baixo. É justamente por considerar aquilo que não é importante para o Hegel como algo que agora precisa passar a ser considerado, que o Marx vai ser o maior crítico do Hegel. Né? Ele vai se filiar ao hegelianismo, mas diferentemente do hegelianismo, que é um movimento idealista de compreensão da realidade, o Marx vai propor o materialismo. Então, aqui, se em algum momento na fenomenologia do espírito aparece esse tipo de tensionamento social, é simplesmente para caracterizá-lo como uma realidade social de segunda importância. Segunda importância em relação aos movimentos do espírito. Tá? Eu posso falar uma coisa? É o seguinte sentido, cara. Você pode entender muito do lugar de fala de cada um e da própria produção de cada um pelo lugar onde eles se inseriram. Hegel foi basicamente um universitário. Não que os universitários não tenham contato com a realidade, nem devam ter. Mas ele está num ambiente muito fechado dentro de si mesmo. E é um ambiente que está tentando dar vazão a esse conjunto de sentimentos precisos de construção desse novo rumo para a sociedade, entende? Que é a academia. E a filosofia, ela tinha essa presunção de unidade, de construção, né, dessa reflexão que pudesse explicar o todo. E isso não desaparece na época do Hegel ainda. Ao contrário do Marx, cara. Marx, ele vai para a universidade, ele entra em contato com o hegelianismo, que era o que estava predominante na universidade. Ele vai para estudar direito, depois ele troca, ele vai para filosofia. Ele troca de universidade, porque ele teve alguns problemas na Universidade de Berlim, depois ele vai para Bonn. E em Bonn, que também tinha influência do hegelianismo, ele vai se filiar a um determinado movimento lá, em função da própria forma como ele estava observando a realidade política na Europa, que tinha os hegelianos de direita e os hegelianos de esquerda, né? Os hegelianos de direita acreditavam nessa dialética, nesse movimento de negação do mundo, só que os de direita eram mais conservadores, eles entendiam que esse movimento precisava ser freado, que não precisava ser tão intenso. Quer dizer, todo mundo acreditava no progresso, na razão e nesse devir pelas ideias. Só que os de direita acreditavam num princípio mais de frear, para ser mais ativo. O hegelianismo de esquerda não, ele entendia que havia necessidade de acelerar o processo dialético. Entende? Então nós precisamos acelerar o máximo para que as mudanças estruturais sejam realizadas num curto período de tempo. Então a dialética tem que ser intensa, o tempo todo. Os hegelianos de direita acreditavam que o negócio podia ser mais conservado. É nesse contexto que o Marx vai se inserir no mundo pós-universitário, porque ele vai ser editor de jornal da Nova Gazeta Renana, e é ali que vão aparecer os primeiros artigos dele
no sentido de tentar dar uma visão hegeliana ainda para a realidade, mas aplicando os princípios do hegelianismo de esquerda. Um dos primeiros textos que o Marx vai fazer, e eu sugiro que a gente volte a ele depois, é sobre o caso dos roubos de lenha na Inglaterra, né, que foi na época dos cercamentos. Que eu acho que é um caso importante para a gente voltar depois com a finalidade de exemplo. E aí ele vai aplicar pela primeira vez esse princípio, talvez materialista, e vai começar a compreender como que, por exemplo, leis, princípios gerais, ideologias e a forma como o Estado estava estruturado não tinha a ver com a evolução das ideias a respeito do Estado, ou a evolução das leis, ou a forma como o espírito humano estava se projetando num Estado cada vez melhor. Na verdade, o que estava se observando era a aplicação de interesses muito concretos da burguesia que estava subindo ao poder no cenário inglês e que estava usando agora o Estado a seu favor para fazer os cercamentos, expulsar os camponeses das terras comunais, mudar praticamente todo o amparo de leis que havia naquele Estado britânico e, em um curto período de tempo, fazer com que o Estado, que antes era praticamente voltado para a nobreza, se parecesse com ela. E que refletisse os seus interesses. Então Marx vai começar a pensar, o direito, será que o direito é uma expressão desse absoluto? Será que o direito significa que a sociedade está evoluindo e está conseguindo pensar cada vez melhor, de forma mais eficiente? Ou o direito não é a expressão das lutas sociais de classe que estão aqui no interior da sociedade disputando poder, disputando eleições, disputando influências, disputando políticas de Estado e, a partir disso, aprovando leis, então, que vão fazer com que esse Estado funcione a sua feição, aquilo que funciona. Entende? Então, ali que vai começar um pouco desse processo de ruptura. Quer dizer, não existem ideias que estão movendo as coisas, mas na verdade são interesses concretos, muito concretos, que a burguesia está colocando de forma muito eficiente. E novamente, por isso que Marx diz, a burguesia é a mais revolucionária das classes. Porque quando eles entraram na parada, eles entraram de forma muito organizada, muito homogênea, de forma muito eficiente, se articularam e conseguiram tomar o poder em uma questão de 200 anos. Então, eu acho que esse é um pouquinho do salto. Voltando à tua pergunta inicial, eu acho que essa inserção do Marx que vai, de alguma forma, dizer, e depois, claro, ele conhece o Hegel em 1842, o Engels em 1842, que também vai trazer a perspectiva inglesa. O pai do Engels era dono de fábrica na Inglaterra, né? Então ele tinha contato muito mais efetivo com o movimento operário e vai dividir com Marx essas experiências e tal, e o Marx vai se sentir muito imbuído disso. Esse conjunto de experiências que vai fazer com que esse olhar vá transformando. Quer dizer, o Hegel não estava muito preocupado com essas questões. O Hegel estava preocupado em justamente construir essa ideia do universal. E estava partindo do ponto de vista puramente acadêmico. Né? Enfim, eu acho que isso diz um pouco. E claro, depois teve as dificuldades que o Marx passou. Ele tentou se inserir na universidade em função dele ter sido um hegeliano de esquerda. As coisas não deram muito certo para ele, né? O hegelianismo já estava sendo deixado meio de lado. Enfim, Marx não era um sujeito também muito pacífico nas suas opiniões, né? Você vê as intervenções que ele fazia nos movimentos operários, principalmente, um sujeito muito incisivo. Então, não era muito diplomático em alguns momentos. Mas, enfim, não sei se eu respondi, Jackson, mas eu acho que vai muito da forma como você se insere. E como você observa a realidade. Essa perspectiva, e aí sem querer adiantar, mas essa noção do intelectual militante que a gente tem, que é do intelectual engajado, isso é uma coisa só do século XX. Uma coisa que o Sartre depois vai dizer, lá o Jean-Paul Sartre, no século XX, que existiria a necessidade de um intelectual engajado, né, que ao mesmo tempo em que escreve na universidade também está na realidade ali, participando, enfim, né. No século XIX esse negócio não era muito moda, não. Ok, então eu queria retomar um pouquinho aqui, até para a gente poder avançar mais propriamente para o Marx, né? Porque o Hegel, acho que, embora seja incontornável para entender o Marx, acho que o foco hoje precisa realmente incidir aqui sobre a obra do Marx, né? Então vejam, tem um texto do Marx que eu gosto muito e acho que deveria ser a porta de entrada para
toda a leitura do Marx, que é a introdução do livro Para uma Crítica da Filosofia do Direito de Hegel. Neste texto, eu tentei fazer já há alguns anos uma representação gráfica desse texto, e eu tentei botar ela num slide aí, porque eu acho que ali dá os contornos do significado do materialismo histórico dialético, né? Então, eu queria compartilhar com vocês, porque eu acho que podem nos explicar um pouco da concepção, das bases epistemológicas de compreensão da realidade social do Marx. Então, nesse texto, o Marx nos sugere que nós precisamos entender a sociedade como um edifício, né? Um edifício que é composto por duas estruturas básicas, uma infraestrutura e uma superestrutura. Na infraestrutura estão todas aquelas forças materiais de produção e reprodução da vida humana. Basicamente, na infraestrutura da sociedade estão as forças produtivas, as relações de produção e a soma desses dois movimentos, né, desses dois elementos, que são as forças produtivas e as relações de produção, a forma de organização desses dois elementos no interior de uma sociedade dão origem a um modo de produção específico. Então, a história da humanidade é a história da sucessão de diferentes modos de produção. Do modo de produção asiático para o modo de produção antigo, para o modo de produção escravista, para o modo de produção feudal, para o modo de produção capitalista, para aquilo que o Marx está sugerindo, por exemplo, no Manifesto do Partido Comunista, né? Para o modo de produção comunista. Tá? É sobre essa infraestrutura social que se ergue uma superestrutura jurídica, filosófica e política que vai, de certa forma, refletir as bases dessa sociedade. De qualquer sociedade que você esteja analisando. Seja ela a sociedade escravista, a sociedade feudal, a sociedade capitalista, enfim, qualquer modo de produção. Então, é sobre esta infraestrutura social que se ergue uma superestrutura ideológica, composta pelo aparato estatal, pelo direito, pela educação, pela filosofia, pela moral, enfim, né? E a ideologia dessa sociedade vai ser sempre a ideologia da classe dominante dessa sociedade. Então, recuperando um pouco um conceito que já foi abordado nessa aula, nessas duas primeiras aulas, e que vai ser muito bem desenvolvido no século XX, no início do século XX, pelo Antônio Gramsci, que é o conceito de hegemonia, né? Então, vejam, se no Hegel nós teríamos esse movimento invertido, basicamente nos dizendo de que é a partir deste movimento, deixa eu tentar recomeçar aqui. Para o Hegel, essa superestrutura, o que é para o Marx a superestrutura, na verdade seria a infraestrutura da sociedade. Então, o que estaria na base da evolução da humanidade não seria isso aqui, mas seria isso aqui. Tá? Então, o que explica o movimento da humanidade é justamente a sucessão dos diferentes sistemas filosóficos rumo ao esclarecimento. Isso aqui estaria, eu não sei se vocês conseguem ver o mouse aí, né? Mas isso aqui estaria na base da sociedade. E sobre esta base social é que nós poderíamos produzir explicações sobre as formas como a sociedade se organiza de um ponto de vista material, que é o que está aqui embaixo para o Marx. Então, entendem por que o Marx diz que o Hegel está de ponta cabeça? Porque justamente a utilização que o Hegel faz do princípio dialético
é feita a partir de bases conceituais erradas para o Marx. Então é preciso inverter o Hegel. É preciso agora que a gente comece a observar que o que move a sociedade não é o movimento de ideias, não é a sucessão de ideologias, mas é a forma material como a sociedade se organiza. Se a gente entender isso no Marx, a gente vai ter entendido boa parte das teses filosóficas do Marx, vamos dizer. Vai entender, por exemplo, depois, toda a parte madura da obra do Marx, que é a crítica ao capitalismo, que está expressa e colocada no Capital. Mas esse primeiro movimento do Marx, que é do jovem Marx, né, que é uma acepção mais ou menos hoje abandonada, né, em torno do Marx jovem ser o Marx filósofo e o Marx maduro ser o Marx economista. Mas se a gente entender essas bases filosóficas, a gente vai entender muita coisa do Marx. Tá? Então eu queria só dizer o seguinte, que, por exemplo, quem procurar no Marx, por exemplo, um elogio à escola pública, para pegar o tema da educação que está aqui, vai dar com os burros na água. Porque o Marx vai ser um crítico ácido da educação pública. Porque a educação pública, na ótica do Marx, nas poucas linhas que ele escreve sobre a educação pública, ele vai tecer críticas pesadíssimas à educação pública como uma forma de inculcar nas crianças os princípios ideológicos da classe dominante. Quem buscar no Marx uma concepção emancipadora do direito vai dar com os burros na água. Porque o direito vai ser um instrumento, por natureza, talvez o mais privilegiado de todos, um instrumento de reprodução social. Quem buscar no Marx alguma possibilidade de emancipação política a partir do Estado democrático, abandona essa ilusão. A democracia liberal é a pior das invenções. É contra ela que nós precisamos lutar, segundo Marx. É a gaiola dourada. Quem buscar algum conforto na moral social, burguesa, especialmente, que é a ela que o Marx está se dirigindo, abandona essa ilusão. Quem buscar algum conforto na religião, abandona. A religião está aí só para fazer com que você permaneça exatamente onde está. Posso, Bial, desculpa te interromper, eu posso fazer a leitura aqui da introdução que eu tenho aqui? Eu tinha selecionado, inclusive, para a aula de hoje, eu queria só trazer os trechos que bem no início. Posso? Eu acho que se tu tiver condição, inclusive, de projetar, Jael, fica melhor, porque daí a gente pode ir acompanhando também. Eu vou parar o compartilhamento aqui. Eu clico em compartilhar aqui. Kindle aqui. Isso. Vendo? Tá. Então, vocês peguem aqui nessa... Estão vendo o meu mouse? Também? Aqui, né? Ele vai dizer que o homem... enfim, aqui é uma primeira crítica à noção de religião, né? Que é o que ele vai abrir, na verdade, a crítica à filosofia do direito de Hegel. Mas eu atento para essa parte aqui, quando ele diz assim, ó... A religião... Alguém quer ler? Para ter um pouco mais de participação, no caso, ou eu posso ler? O que você acha, Bel? Tá. Então, vamos lá. Ó, a religião não faz o homem, mas, ao contrário, o homem faz a religião. Este é um fundamento da crítica religiosa. A religião é a autoconsciência e o autossentimento do homem que ainda não se encontrou ou que já se perdeu. Mas o homem não é um ser abstrato, isolado do mundo. O homem é o mundo dos homens, o Estado, a sociedade. Este Estado, a sociedade, engendram a religião, criam uma consciência invertida do mundo, porque eles são um mundo invertido. A religião é a teoria geral deste mundo, seu compêndio enciclopédico, sua lógica popular, sua dignidade espiritualista, seu entusiasmo, sua sanção moral, seu complemento solene, sua razão geral de consolo e de justificação.
É a realização fantástica da essência humana, porque a essência humana carece de realidade concreta. Por conseguinte, a luta contra a religião é, indiretamente, a luta contra aquele mundo que tem na religião seu aroma espiritual. A miséria religiosa é, de um lado, a expressão da miséria real e, de outro, o protesto contra ela. A religião é o soluço da criatura oprimida, o coração de um mundo sem coração, o espírito de uma situação carente de espírito. É o ópio do povo. E aí, continuando, a verdadeira felicidade do povo implica que a religião seja suprimida enquanto felicidade ilusória do povo. A exigência de abandonar as ilusões sobre sua condição é a exigência de abandonar uma condição que necessita de ilusões. Aí tem mais um trechinho aqui. Aqui. A religião é apenas um sol fictício que se desloca em torno do homem enquanto este não se move em torno de si mesmo. Acho que era isso. Eu acho que e aí é uma coisa interessante, Bel. Você falou da eliminação da religião. Depois o Gramsci vai retomar um pouco essa introdução da crítica da filosofia do direito, e aí ele vai dizer o seguinte, que Marx não estava abolindo a religião, ele estava dizendo que a religião era ruim sob os moldes burgueses. Quer dizer, Marx não abomina a participação e a distinção entre o homem e cidadão, mas coloca o problema do cidadão enquanto um princípio puramente burguês. E aí eu novamente volto ao princípio da revolução, quer dizer, revolucionar não é simplesmente mudar o poder de mãos ou mudar o sistema econômico de mãos, mas reconstruir a sociedade sob outras bases. Tem um texto que o Marx diz, inclusive, que é no campo da religião que você vai perceber as perspectivas mais revolucionárias e mais autênticas. Só que é uma religião feita a partir da perspectiva do proletariado. Que eu acho que daí você tem razão, Marx escreve a partir do proletariado urbano e não do campesinato, né? Enfim, mas nesse trecho aqui eu acho que traz todo esse processo de inversão. Quer dizer, a religião a serviço da burguesia é essa religião aqui. Aqui vai inverter o mundo, aqui vai inventar fábulas mirabolantes para dizer que a salvação, que você pode passar um mundo inteiro, uma vida inteira de penúria, porque depois você vai ter o céu. É a religião que vai incentivar o operário a acordar todos os dias cedo e aceitar a exploração que ele sofre, né? Que vai fundamentar isso a partir de paradigmas cristãos, de piedade e assim por diante. Essa não é a religião que interessa, né? Essa é o ópio do povo, essa especificamente. Então, eu acho que seria equívoco se a gente trabalhasse com a ideia de que o Marx é um anti-instituições, ele não é um anarquista. Inclusive, na Primeira Internacional, ele vai se matar com o Bakunin, né? Marx é um sujeito que quer essas instituições a partir de um novo olhar, um olhar construído a partir de uma nova superestrutura. Que o processo revolucionário não é só de tomada das fábricas, mas é de tomada da ideologia. O processo revolucionário não é só um processo de mudança de mãos, mas é um processo de reconstrução da sociedade, tendo em vista as suas bases materiais, mas também as suas bases ideais. E aí eu já insisto, né, que é uma coisa muito, muito liberal, né? Marx não é um reformista. Marx é um revolucionário. Marx não acredita que a gente vai aos pouquinhos mudando o mundo para que ele fique cada vez mais bonito. Marx quer uma mudança geral, nem que seja pela força, né? No 18 Brumário ele vai trazer, inclusive, o princípio da ditadura do proletariado, né? Que talvez não com a violência que os detratores deles dizem, mas ele diz talvez haja necessidade de pegarmos em armas. Talvez haja a necessidade da violência. Porque a burguesia não hesitou no momento em que ela teve que pegar em armas, entende? Então, eu acho que um pouco esse é o movimento. Mas o que é mais fundamental aqui para a gente, não tanto como ele quer fazer isso, mas a proposta dele nesse processo. E claro que o materialismo histórico ele está assentado justamente nessas bases, né? Que é a de entendimento, e aí volto a ler a frase, a religião não faz o homem, mas o contrário, o homem faz a religião. Quer dizer, não existe uma ideia pronta. Deus não fez o homem à sua imagem e semelhança, o homem fez Deus à sua imagem e semelhança, digamos assim, entende? Deus não é assim aleatoriamente. Deus só é assim porque ele exprime relações objetivas que estão aqui, acontecendo. E elas precisam ser explicadas
do ponto de vista material, né, pela infraestrutura, mas elas precisam ter um conjunto de ideias para que aquela lógica, para aquele sistema continue funcionando de uma forma eficiente. Eu acho que talvez eu tenha exagerado um pouco no argumento aqui, mas eu acho que era para demarcar um pouco o lugar, né? Quando, por exemplo, eu falava da escola, né? Porque o Jael concentrou na crítica do Marx à religião no sentido de procurar mostrar que realmente o Marx não é um anti-institucionalista, né? Para reforçar o argumento do Jael e talvez para diminuir um pouco o exagero da fala que eu fiz antes, eu queria retomar o problema da educação, né? Porque, de novo, não se trata de negar qualquer tipo de escola, né? Mas se trata de pensar uma escola diferente dos moldes burgueses. Então, volto a dizer, nas poucas linhas que o Marx escreve, por exemplo, sobre educação, você vai perceber lá um modelo de educação que não é a educação pública estatal que a gente conhece, né? Mas é uma educação pública que se organiza por dentro da classe trabalhadora, né? Por dentro dos sindicatos, por dentro das associações de trabalhadores. Esta é uma educação que pode produzir algum efeito emancipador nas pessoas, né? E não essa educação que nós temos acesso dentro da sociedade burguesa, né? Você não vai querer que a classe dominante dê as ferramentas para os dominados virarem o jogo, né? Quer dizer, ao invés de você fomentar práticas emancipadoras de questionamento a respeito das estruturas, você coloca na cabeça das pessoas que elas têm que estudar mais para elas terem um emprego melhor, para elas virarem bons consumidores depois, né? Então, basicamente essa é a questão, né? Então, quer dizer, eu volto àquilo que o Darcy Ribeiro falava, né? Mas eu já estou indo para o século aqui no Brasil, a educação, e ele fala da brasileira, mas a educação do jeito que está, ela não é um fato, é um projeto. Ela precisa ser projetada desse jeito. Ela precisa ser feita dessa forma. Porque ela tem um compromisso com a reprodução de uma determinada estrutura de classe. E não vai ser a burguesia que vai abrir mão e que vai fazer autocrítica. Ela fez a crítica que ela precisou e quando ela precisou, ela acabou com o mundo feudal. E acabou muito rapidamente. Quer dizer, quando que o movimento dos trabalhadores vai fazer essa articulação? Essa é a questão. Marx foi muito esperançoso também, né? Ele acreditava que isso aconteceria em breve na Inglaterra e acabou acontecendo na Rússia, um país semi-feudal, sem indústria nenhuma, enfim, né? Mas isso aí já é assunto para o século XX. Mas enfim, eu acho que dentro disso, se você quiser voltar para o seu slide, Bel, como é que faz para eu parar aqui de reproduzir? Onde é que eu clico? Rola o mouse para cima ali, já é até o topo da tua página, que ele vai abrir um menu. Aí, conseguiu, né? Deu. Isso. Não, eu nem sei se é necessário voltar aquele slide lá. Eu queria agora só fazer uma pergunta para a turma e eu acho que nós podemos aí eventualmente terminar esse momento da manhã com esta pergunta. Eu não sei se avançamos para a questão judaica ou talvez iniciemos à tarde com o texto da questão judaica, né? Mas a pergunta que eu queria lançar aqui é a seguinte, né? Bom, considerando que a história dos direitos humanos, até o momento em que o Marx está escrevendo, é uma história calcada na tradição liberal, portanto, calcada na tradição burguesa, considerando também o modelo de compreensão da realidade social que nós trabalhamos aqui, que é o materialismo histórico dialético. A primeira pergunta e eu quero que me respondam aí, a ideia de direitos humanos está na infraestrutura ou na superestrutura? Da sociedade burguesa. Excelente pergunta. Na superestrutura. Muito bem. É na superestrutura da sociedade burguesa que se gestou a ideia de direitos humanos. Daí se decorre que o Marx vai ter uma perspectiva positiva ou negativa sobre essa ideia?
negativo. É isso mesmo. Então, eu não sei se vocês querem avançar para o trechinho que está na linha do tempo, que foi retirado da questão judaica, ou se vocês querem fazer isso depois do almoço. Depois do almoço, então? Beleza, então. Então, 12:01, 1:10, mais ou menos, nós retornamos para recuperar, então, o texto da questão judaica. Abraço, até daqui a pouco. Um almoço a todos aí, só para deixar o meu desejo. Um bom almoço a todos. Dá uma descansadinha, dá uma esparecida nas ideias, que depois tem Tem o Nietzsche. o Nietzsche. Valeu. Valeu.